Oi pessoal, eu sou a Anne e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um nhoque simples, gostoso, que ficou de dar água na boca, minha gente. Inclusive, aproveitando que a gente está falando sobre comida, aqui no canal tem uma playlist chamada Anne na Cozinha, que é onde eu mostro receitas como essa que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, fácil, prática para o seu dia a dia. Vou deixar o link para essa playlist aqui na descrição. Um Pix de R$ 1.000 e um vale compras de R$ 500 em qualquer loja online que a pessoa escolher. Mas lembrando que o valor da compra já tem que estar incluso o frete, dando o total de R$ 500. Esse vai ser o sorteio de 100 mil inscritos aqui do canal. E para você participar é muito fácil, basta estar inscrito no canal e comentar nos comentários "quero". E serão 2 ganhadores, já que são 2 prêmios. Outra notícia boa: quando o canal bater a meta de 50 mil inscritos, vai ter um sorteio surpresa. Para fazer o nosso nhoque, principalmente vamos precisar de batata, trigo, um ovo e sal. O resto é meio que opcional, ok? Para começar, eu vou colocar essa água para ferver e em seguida vou descascar as minhas batatas. Eu vou usar, gente, 4 batatas, mas se bem que essa daqui é tipo como se fosse 2, tá certo? E vocês vão ver que só essas batatas vão dar muito nhoque. Para que elas cozinhem mais rápido, eu vou dividir elas em 4 partes. Ou vai ficar menorzinha, sabe? Desse tamanho aqui que eu tô mostrando. Só mesmo para ela cozinhar mais rápido do que se ela estivesse inteira. Na nossa água que eu já tinha colocado aqui para começar a esquentar, eu acrescento as batatas e eu espero até chegar nesse ponto aqui, gente. É muito importante quando você coloque o garfo, ele passe direto na batata, entendeu? Depois disso, vamos amassar todas as batatas. É como se a gente estivesse fazendo um purê, só que na verdade não vai ser purê, vai ser nhoque. Então amassa bem as batatas. E também eu decidi passar na peneira, porém é opcional. Se você quiser, é só amassa mesmo as batatas e depois seguir o passo a passo. Isso daqui é só mesmo para a batata ficar como se fosse um purê mesmo. Aí por isso que eu resolvi passar na peneira, mas é opcional. Um detalhe muito importante, é necessário que a batata ainda esteja quente para passar ela pela peneira, porque se ela estiver fria vai ser quase impossível ela passar pela peneira, tá certo? Aqui eu já terminei de passar todas as batatas pela peneira. Agora é só raspar esse que ficou na peneira aqui para a panela, que vamos usar tudo isso daqui. Agora, com todas as nossas batatas aqui bem amassadas, a gente acrescenta um ovo, sal e o tempero do seu gosto. Tipo, eu coloquei páprica doce, ou então só colocar sal mesmo que vai ficar ótimo. Agora a gente mistura tudo isso muito bem. E, gente, quando eu estava fazendo essa receita, eu cometi um pequeno erro que eu comecei a colocar o trigo antes do ovo. Só que tudo se resolve nessa vida. Então, o que que eu fiz? Eu parei de colocar o trigo, sendo que eu só tinha colocado um pouquinho, por isso que a massa estava um pouco branca, como vocês viram aí no vídeo. E parei, coloquei o ovo, o sal, a páprica e vamos continuar daí, tá certo? Aí depois que tá bem mexido aqui, ó, limpa aqui a colher. E agora vem com o trigo, que nessa hora aqui que era pra mim estar colocando o trigo, só que eu tava colocando o trigo por primeiro. Mas enfim, um pequeno erro que vocês não cometerão, porque eu já tô falando aqui pra vocês que é primeiro o ovo e tudo mais. Aqui eu resolvi amassar um pouquinho, só para unir mais a massa, porque já tinha trigo aqui nessa minha massa, tá certo? E agora eu acrescento mais trigo, porém a quantidade de trigo e a quantidade de ovos que você vai usar é meio que depende da quantidade de nhoque que você vai fazer. Por exemplo, aqui eu queria fazer mais ou menos uns 50 nhoques, vai. E aí eu usei uma xícara de trigo, que dá mais ou menos mais 300 gramas de trigo, e um ovo. Um ovo já é suficiente para isso, tá certo? Agora, se você for dobrar a receita, por exemplo, for colocar 8 batatas, aí você coloca 2 ovos e 2 xícaras de trigo, que dá mais ou menos mais 600 gramas de trigo, tá certo? Mas conforme eu vou fazendo aqui no vídeo, vocês vão vendo o ponto da massa. E a gente precisa ir como se fosse batendo o pão, só que não precisa,
tipo, sovar muito, porque essa massa não vai nenhum tipo de fermento, nem trigo, quer dizer, trigo vai, nem fermento de pão, nem fermento de bolo, nada disso. A gente só usa o trigo mesmo. Ah, você pode dizer assim, ah, mas o meu trigo tem fermento, tem algum problema? Não, não tem problema, mas aí também não é necessário colocar fermento. Agora a gente mexe essa nossa massa e vai acrescentando o trigo até que ela forme uma massa igual essa daqui, unida e que pare de grudar na mão. Apesar de que na minha mão ficou aqui um restinho da massa, mas tá tudo ok, tá certo? O importante é que ela pare de grudar na mão. Eu já tinha limpado aqui essa parte da minha pia, que é aqui que eu vou fazer a massa. Então, primeira coisa, colocar trigo, porque essa massa, apesar de ela parar um pouco de grudar na mão, mas enfim, ela continua ainda muito pegajosa por causa da batata. Lavei minha mão para tirar o excesso de massa que tinha ficado, também enxuguei. Mas, como essa massa é grudenta, a gente pega trigo e passa assim na mão, ó, que é para justamente ela não grudar na nossa mão. E agora, com a massa toda aqui unida, a gente vai pegar uma faca e vai dividir essa massa em pequenos pedaços. Eu falei pequenos pedaços, mas não precisa ser tão pequeno, tipo assim, ó, fazendo pequenas bolinhas desse tamanho aqui, já é o suficiente, só pra gente saber dividir bem a massa. Na hora de abrir, vocês vão ver que é importante dividir ela desse jeito aqui. E agora, a gente pega uma dessas, coloca um pouquinho de trigo aqui e vai abrindo ela. Abrindo, o que eu falo é fazendo esse rolinho aqui, como se fosse um rolinho de macarrão. Só que no caso vai ser de nhoque. Aí eu vou separar aqui, pego o outro. E o mesmo negócio, eu primeiro faço uma bolinha, eu uno mais ela e agora abro assim, fazendo um macarrãozinho. E vamos fazer isso com todos, tá? Fazendo desse jeito aqui. Agora que eu já fiz o mesmo processo com todos, eu pego uma faca e vou começar a cortar eles. Nessa hora de cortar, pode ser que grude um pouco, como vocês estão vendo, mas é só o caso de passar um pouquinho de trigo, tanto aqui na massa, quanto um pouquinho na faca também, se você achar necessário. Ó, coloquei aqui um pouquinho na massa, que isso ajuda a parar de grudar. Aí vai ser mais fácil de ir cortando os pedacinhos de nhoque. Nessa hora aqui de ir cortando o nhoque, desde como o nhoque vai ficar, tem várias formas diferentes de você fazer o seu nhoque. Porém, nessa hora aqui, quando eu estava fazendo essa minha receita, eu estava com pressa. Então, eu decidi fazer no tradicional mesmo. Só cortei aqui e na diagonal para ficar bonitinho e pronto, ok? Outro detalhe importante, a massa do nhoque, gente, ela se gruda muito fácil, tá certo? Então não coloca tão junto um do outro, senão eles se unem, que aí nunca mais eles se soltam. Tô falando brincando, mas é verdade. Agora é necessário encher uma panela de água e colocar para ferver. O nhoque só entra na água quando a água estiver bem quente, já tipo saindo fumaça ou borbulha, já estiver fervendo mesmo, tá certo? Na hora de colocar na água, você toma cuidado para a água não pular e não queimar você. Aí eu peguei essa espátula aqui que eu acho mais fácil, que eu coloco tudo aqui em cima e vou colocando na água. Eu acho muito mais fácil fazer desse jeito aqui do que pegar na minha mão e colocando um por um ali, porque aí aqui já vai um monte de uma vez. Gente, eu acabei mexendo aqui com a colher, mas não é necessário, tá? Não é preciso fazer isso não, só tipo colocar na água e na hora que ele começar a subir. Gente, assim que ele sobe, ele já tá bom. Mas se você quiser deixar assim mais um minuto para ele ficar mais durinho, fica a seu critério. Mas eu prefiro assim que ele sobe já tirar da água, que eu acho que fica bem mais macio, bem mais delicioso, tá certo? Mas se você prefere um pouquinho mais duro, aí você deixa mais um minutinho boiando ali, ok? Eu tiro da água e coloco no escorredor. Eu peguei um escorredor de macarrão, que eu acho mais prático. Coloquei a panela embaixo, né, para escorrendo a água na panela, que eu também não sou. Enfim, agora que eles já secaram, eu vou pegar um pouquinho de óleo de cozinha mesmo. Eu te aconselho a colocar óleo de cozinha do que azeite, tá certo? Porque o óleo de cozinha ele não altera o gosto do nhoque e o azeite sim. Isso porque, gente, eu vou precisar sair. Esse meu almoço eu fiz ele muito cedo, tipo aqui é umas 7 da manhã. Eu só vou comer 11 para meio-dia, tá certo? Por isso que eu resolvi colocar aqui com um pouco de óleo, que é justamente para ele não grudar todo, porque aqui ele pode sim grudar todo, enfim.
se for para geladeira principalmente. Então você coloca um pouquinho de óleo e mistura aqui, mexe bem para que nenhum nhoque grude no outro, tá certo? Para evitar isso. Aí se você quiser, não for usar o nhoque agora, dá para colocar na geladeira ou deixar em temperatura ambiente, que também não tem problema. Para acompanhar o meu nhoque, eu resolvi fazer molho branco, mas você pode fazer o molho que você achar melhor, tá certo? Pode ser molho de tomate, enfim, o que você achar melhor. Para o meu molho branco, eu começo fervendo a manteiga. Depois, começo a colocar a cebola, eu adoro cebola. E nesse molho, sim, é necessário ter cebola, mas se você não gosta, não se preocupa, que depois você nem vai sentir o gosto da cebola, tá? Que como ela vai ser frita, o gosto praticamente desaparece. Para dar mais sabor ao molho, coloquei chimichurri, mas é opcional, se você não tiver ou não quiser colocar, não coloca. Também coloquei açafrão, que também é opcional. No início também coloco um pouquinho de sal. Depois que tudo tá bem frito, eu venho e começo a acrescentar trigo. O trigo é pouco, tá, gente? É mais 150 gramas, é bem pouquinho mesmo. Só é para ele se unir aqui com a manteiga e fazer tipo uma massinha de trigo e manteiga. Porque essa é a base desse molho aqui, do molho branco, trigo e a manteiga. E depois a gente vem acrescentando o leite. Agora você precisa unir isso tudo formando um molhozinho. Unir o leite com o trigo e a manteiga até ficar um molho bem bonito. Porém, se na primeira vez seu molho não ficar tão bonito assim, ficar uns carocinhos de trigo, é super normal, tá, gente? Você pode passar na peneira ou então bater no liquidificador, o que você achar melhor, tá certo? Eu provei para ver se estava bom de sal. Tudo bem que depois eu coloquei um pouquinho mais de sal. E agora eu coloco ketchup, que eu adoro molho branco com ketchup. Então eu sempre coloco. Uma dica para você saber se seu molho tá bom ou não. Ele vai parar de grudar na panela. E também a consistência você decide se você quer ele mais grosso ou mais um pouco mais mole, vamos dizer assim. Porém, como é um nhoque, eu te aconselho não deixar o molho tão grosso, porque senão vai ficar muito difícil de comer, entendeu? Então, deixa um pouquinho mole, mesmo o molho, ok? E depois disso, é só você vir com o seu nhoque e juntar ele no molho, bem bonitinho. Ai, gente, sério, ficou tão gostoso. Para complementar, a mamãe fez picadinho. Gente, esse meu nhoque com picadinho ficou tão gostoso que vocês nem imaginam o quanto. O vídeo foi esse, faz um comentário, se inscreve no canal, deixa o like, participa do sorteio. Os links das minhas redes sociais estão todos aqui embaixo no box de informações, então já me segue por lá. Até o próximo vídeo, um big beijo!